Então agora eu estou pronto para chamar a Cláudia Perrone da Stanley Black & Decker para a segunda palestra de hoje. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia, tudo. E você, Léo? Tudo jóia? Ótimo, tudo jóia, tudo jóia. Essa próxima meia hora, 40 minutos é com você. Estou aqui ansioso para te ouvir. Seja bem-vindo, ótima palestra para você. Obrigada. Bom, antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Esse formato é um formato meio diferente, né? Estou acostumada, eu gosto de estar com as pessoas, de falar, de ver as pessoas, né? E falar assim sozinha é meio complicado. Mas vamos lá, estou imaginando todas as pessoas que estão me ouvindo. Então, hoje eu vou falar um pouco das mudanças acarretadas pela pandemia, né? Quando eu vi esse tema, né, eu falei assim, nossa, todo mundo fala sobre isso, né? Então, que eu vou falar de diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tema, assim, que não tem como você fugir disso. E eu vou aqui falando e passando a minha apresentação para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. Então vamos lá. Falar um pouco aí da mudança, o que mudaram com os hábitos, as novas tendências e saúde mental, né? Primeiro, assim, todo mundo falou sempre muito do VUCA, né? O ambiente VUCA, né? Então, 2020, foi o ambiente mais desafiador desde o quê? Desde 2008, 2009, desde o ano passado? Não, gente. Em 100 anos, foi o ambiente mais desafiador desde os últimos 100 anos. Por quê? Nos últimos 100 anos, a gente teve também uma pandemia como essa, né? E olha que a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, o que mais, além da pandemia global, está acontecendo no mundo? A gente tem a pandemia global, que está afetando, não é um país, dois, é o mundo inteiro. Tem muita tensão social que afeta todo mundo, muita pressão econômica e um fato que está acontecendo não só conosco aqui no Brasil, que é uma polaridade política em muitos países do mundo, e isso é muito ruim para a gente. Então, é um ano muito, né, 2020, e continuamos com isso agora, em 2021, né? São muitas incertezas, muitas rupturas, parece que toda mudança veio de uma vez só, né? Todo mundo estava preparado um pouco, todas as empresas estavam trabalhando para fazer as mudanças daqui a 5, 10 anos, com a tecnologia, né? E, de repente, todo mundo teve que fazer essa mudança, ó, assim, né? Então, esse é um pouco o pano de fundo que a gente está agora, né? Falar um pouco aqui da Stanley Black & Decker. Eu sei que aqui no Brasil todo mundo conhece a Black & Decker, né? Mas a Stanley comprou a Black & Decker já há 11, 12 anos atrás, né? E é uma empresa, assim, bem novinha, né? Tem 177 anos, mas é uma empresa que nasceu com inovação e que respira inovação, né? Então, aí um pouco o que somos nós, né? Isso está tudo em inglês, gente, desculpa, porque é uma empresa americana, né? Eu gosto muito do nosso propósito. O nosso propósito é For those who make the world, para aqueles que constroem o mundo. Então, já o nosso propósito é um propósito muito, mas muito poderoso, né? Que é ajudar todo mundo que está construindo o mundo. E aí a nossa visão, que é, enfim, ser reconhecida como uma das empresas mais inovadoras, né? E também com o nosso commitment para a responsabilidade social e corporativa, tá? Os nossos valores, né? Que tem aí a coragem e inovação, agilidade e performance, ética, né? E o accountability,
né? Então, os nossos valores são valores muito fortes, né? E inclusividade e colaboração. Quer dizer, esses são os nossos valores e a gente vive com esses valores, né? Os nossos princípios de liderança, né? Que tem aí como muito forte inspirar o engajamento, né? Então, esses são realmente os valores que a gente vive e o nosso modelo operacional que tem no centro do modelo operacional pessoas e tecnologia, tá? E um dos focos muito fortes que a gente tem, que é a responsabilidade social, tá? Que é inovar com propósito, né? E isso que ele chama de Empower the Makers. O que é Empower the Makers? É empoderar aqueles que constroem, tá? E criar um mundo mais sustentável, né? Nós estamos aí, tem vários compromissos, inclusive para diminuir a emissão de carbono, inclusive aí, várias coisas. Então, esse é o nosso modelo, esse é o que a gente vive. E o que a gente fez, né? Que eu acho que aqui um pouco, né? O que fez, o que a gente sempre pensou, mas principalmente depois da pandemia, o que a gente tinha e tem em mente? As pessoas acima de tudo. Porque a nossa empresa, e todas as empresas são feitas de pessoas, né? Então, o que a gente pensou? Qual foi a nossa primeira atitude? Vamos pensar na segurança das pessoas. Por quê, gente? Porque isso é quando a gente estava, assim, todo mundo morrendo de medo do Covid, né? Então, lembrando que a gente tem aí, no Brasil, 2 fábricas grandes e que as fábricas não pararam. Por quê? Porque foram consideradas de importância e não pararam durante a pandemia, tá? Por quê? Porque a gente fabrica ferramentas, essas ferramentas constroem hospital, elas ajudam os hospitais a estar funcionando, então a gente tem que fazer a manutenção, então a gente foi considerado como de prioridade, né? Então, o que a gente fez? Aí vocês estão vendo uma foto, era quase que né, para entrar na fábrica, você vê o pessoal com os macacões, tinha um totem onde você media a temperatura, um questionário, depois desse questionário as pessoas faziam uma triagem com a área médica, a gente já ainda está fazendo isso, mas como as pessoas já estão sendo vacinadas, a gente tem outros tipos de protocolo, dependendo se você foi vacinado ou não, né? Muita campanha, né? Então, aí vocês estão vendo uma campanha que a gente fez. Por quê? Porque a gente sabia que dentro da nossa fábrica, a gente tinha toda a segurança. Mas e fora da fábrica, os nossos funcionários? A gente queria garantir que eles estavam seguros fora da fábrica também, né? Então, a gente fez essa campanha, na verdade, ela foi feita com os familiares dos nossos funcionários, e a gente postou isso, tanto na internet, quanto com pôsteres físicos nas plantas, porque a gente tem gente que não tem acesso à internet que trabalha nas fábricas, né? Então, aí, por exemplo, é um exemplo aí, fique seguro aí para manter minha irmã e suas famílias seguras. Ou seja, são 2 irmãos e a irmã deles trabalha na fábrica, então eles fizeram esse pôster para a gente. E a gente fez isso uma campanha bem grande, porque a gente viu que as pessoas estavam pegando Covid não dentro da fábrica, gente, mas fora. Então, era muito importante para a gente que as pessoas tivessem essa segurança fora da fábrica, né? O que mais a gente fez? A gente começou a distribuir máscara, não só para os funcionários, como a gente sempre distribuiu, né? Desde que começou a pandemia, mas para as famílias. Então, cada funcionário recebe um kit e se inscreve para quantos pacotes de máscara para as famílias. Isso, gente, a gente está fazendo até agora, tá? Outra coisa é que do momento zero, ou seja, desde março, para todos os funcionários que não estão nas fábricas ou nos centros de distribuições, a gente está trabalhando em casa, tá? Isso a gente teve que fazer, foi um plano, assim, de última hora, e a gente fez um acordo com o nosso sindicato. Eu lembro que esse acordo foi feito, assinado num sábado, a gente fez uma assembleia virtual, para quê? Não é fácil, assim, vai todo mundo trabalhar em casa.
né? A gente tem que fazer um acordo com o sindicato, tem que pôr quais são os termos que essas pessoas vão trabalhar em casa. Por muita sorte, a gente já, para todo o pessoal da área administrativa, a gente já tinha laptop para todo mundo. Então, foi só todo mundo levar o laptop para casa, né? A gente fez aí, quem precisou de cadeira, leva cadeira, assinou um termo, a gente deu uma soma, né? Na verdade, um valor em reais para as pessoas poderem contratar quem não tinha internet. Então, a gente fez todo esse cuidado com as pessoas que estavam em casa. Isso foi assim, gente, correndo, porque não adianta tá, lá em outubro eu vou ver, vou pensar em ver. Não, se a pessoa não tem o pacote de internet, como é que ela vai trabalhar? Então, a gente já possibilitou isso para as pessoas em abril, no comecinho de abril. Isso teve muito trabalho de bastidor para a gente conseguir aprovação, para a gente conseguir pagar isso para todo mundo, né? Outra coisa que a gente fez foi contratar um programa de apoio ao empregado, que a gente não tinha, tá? Então, isso a gente fez através do nosso corporativo, é um plano internacional, mas a gente conseguiu fazer aqui um programa que apoiasse os nossos funcionários no Brasil. Por quê, gente? Esse programa, quem não tem, eu sugiro que faça. É excelente. Por quê? Porque ele é completamente confidencial. Então, as pessoas... a gente viu muita gente com burnout, muita gente com problemas psicológicos, e eles têm um atendimento específico para isso, psicológico ou jurídico também, tá? Porque a gente começou a ver muita gente assim, com com problemas de, sei lá, separação, né? Porque as pessoas começaram a ficar muito junto dentro de casa. E esse programa é um programa que oferece essa ajuda também jurídica, né? Desculpa. Aqui, essa que eu já falei, ajuda em dinheiro. A nossa empresa, internacionalmente, ela fez um programa que chama Programa Home. O que é isso? Para as pessoas que tiveram uma perda muito grande por causa da Covid, a corporação deu um dinheiro em dólar, tá? Em dólares, um dinheiro significativo, né? Então, você se inscrevia nesse programa, contava o seu caso, olha, gente, meu marido perdeu o emprego por causa do Covid, eu perdi, a gente tem essas contas, a gente vai perder nossa casa. Eles contavam isso e a empresa forneceu esse dinheiro. A gente teve várias pessoas aqui no Brasil que foram agraciadas com esse programa, né? Esse fundo de ajuda que a gente deu, então, de fato, a gente estava pensando muito nos nossos funcionários. E outra coisa, são plataformas que a gente tem para ajuda, tanto para treinamentos quanto para bem-estar. Então, tem o Rumo, que é uma plataforma de bem-estar, que tem ali, né, te ajuda com meditação, né, esse tipo de coisa. E as nossas plataformas que a gente tem, parceiras com o Coursera, com o Percípio, para treinamentos, para quem fica em casa, né? Então, tudo isso a gente fez, assim, você olhando e falando, legal, né? Gente, para o RH, vocês não sabem o trabalho que deu para a gente conseguir tudo isso, né? É um trabalho de bastidor muito grande, né? E o que mais, né? Que a gente viu que, falando ainda, o que era mais importante para essas pessoas, o reconhecimento, né? Então, a gente fez uma pesquisa, tá? E eu vou falar mais sobre isso, né? A gente tem uma pesquisa de pulse, de engajamento, e a gente viu que as pessoas trabalham, principalmente a gente tem duas situações, né? Primeiro, as pessoas que estavam trabalhando em casa, né? No home office, e aí, gente, você tem pessoas que estavam trabalhando em casa no home office, com os familiares, porque a gente tem de tudo. A gente tinha gente que, pô, tinha um escritório pronto para trabalhar em casa, e tem aquela pessoa que, gente, tem 2 filhos, 3 filhos, que não tem para onde ir, porque
as escolas não estavam funcionando, estavam em casa, o marido e a mulher, ou a mulher e a mulher, ou o marido e o marido, trabalhando em casa, lado a lado, e às vezes num apartamento pequeno, numa casa pequena, um trabalhando na cozinha, outro trabalhando no quarto. Então, as pessoas estavam estressadas, né? E a gente viu que o que mais pareceu que as pessoas queriam era um reconhecimento, né? Então, o que a gente viu? Como é que a gente estava hoje? Precisamos ser reconhecidos. Os elogios são bem-vindos. E quando isso não acontece, as pessoas não se sentem valorizadas e ficam desmotivadas, né? Então, o que a gente viu aqui, né? Aqui, como é que era o nosso hoje, né? Como as pessoas se comportam em relação a essa prática de reconhecimento? Os líderes e colegas, eles normalmente não elogiam uns aos outros quando a gente faz alguma coisa legal, né? E aí você tem, acho que todo mundo conhece esse iceberg, né? Que é o que são os comportamentos observáveis e o que está lá embaixo, né? Então, o que a gente observava é que, assim, as pessoas não reconheciam uns aos outros, né? E por que as pessoas, o que a gente foi atrás? E a gente fez algumas pesquisas internas. Por que as pessoas se comportam assim, né? Ou porque está muito ocupado para poder reconhecer um ou outro individualmente. Meu trabalho não é elogiar as pessoas, elas estão sendo pagas para fazer isso, né? Eu não, o que a gente via com líderes? Não quero criar competição no meu time, né? Então vai parecer que eu tenho favorito. Então a gente fez todo um trabalho para a gente ensinar as pessoas, para as pessoas entenderem o que é o reconhecimento e quão importante é o reconhecimento, né? Então, o que a gente foi desse comportamento de não reconhecimento para o que é demais, que você deveria ver as pessoas fazendo e suportar elas com seus objetivos, ou seja, os líderes e colegas publicamente reconhecendo uns aos outros, né? Então, o que a gente teve que trabalhar nas pessoas para elas fazerem isso, né? As pessoas precisam pensar e acreditar que precisa de agir de uma maneira diferente, ou seja, reconhecer que o meu time é um investimento, que vale a pena, né? Eu escolho fazer do meu time uma prioridade e que faz parte do meu trabalho inspirar meu time, mostrar apreciação para o trabalho bem feito, né? Eu quero que as pessoas se sintam apreciadas, especialmente quando elas vão além. Então, a gente fez todo um trabalho no meio dessa pandemia, que assim, o básico, sabe a pirâmide de Maslow, né? O básico a gente estava dando, ou seja, dar segurança para as pessoas, ver que elas estão seguras no trabalho, elas estão seguras em casa, ou seja, elas têm plano médico, elas têm máscara, elas têm apoio psicológico. Agora, o que mais, gente? O que mais que eu quero para as pessoas estarem engajadas? Elas têm que se sentir que elas são reconhecidas. Então, a gente fez um trabalho muito grande nisso, tá? Que é uma coisa muito importante, que às vezes você pensa assim, eu estou dando segurança para os meus funcionários, eles estão bem. Não, as pessoas querem mais, as pessoas querem ser reconhecidas, né? E aí, gente, a gente fez todo um trabalho, isso foi globalmente, a gente foi feito regionalmente e depois no Brasil, né? Que é o quê? Quais são os nossos compromissos de vida? Nosso compromisso de vida e de trabalho, porque, gente, não vem falar assim, trabalho é uma coisa, a vida é outra. É um só, né? Os nossos compromissos de trabalho têm que ser os nossos compromissos de vida. Então, quais são os nossos compromissos aqui da Stanley Black & Decker com os nossos funcionários, né? Ou seja, priorizar nosso trabalho. Vamos focar no que mais importa, que não é fazer 200 reuniões, estar em todas as reuniões. Quais são as reuniões que realmente eu preciso estar? E a gente vem fazendo um trabalho para isso, tá? Porque parece que na pandemia as pessoas acham que todo mundo já está em todas as reuniões. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para isso. A gente fez um treinamento que é o habilidade para executar, o ability to execute, né? Que é o seguinte: vamos focar no que a gente tem que focar e ensinar as pessoas a dizerem não, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, vamos priorizar onde eu tenho que focar
e onde eu vou, porque, gente, eu sou uma só, e o tempo, o dia tem 24 horas, e essas 24 horas não são só para trabalhar, tá? Eu tenho minha família, eu tenho meu lazer, eu tenho que dormir. Então, como é que a gente foca nisso, né? Agir com compaixão, ou seja, a gente vai ser gentil e compreensível com o colega, tá? Nós temos as nossas prioridades, o colega tem as prioridades dele. Então, as suas prioridades nem sempre são as prioridades do colega. Então, vamos pensar nos outros, né? Ser sensível com situações de família. Então, gente, vai ter o colega aqui durante a reunião, ele não vai estar com a câmera ligada. Por quê? Porque ele está com o filho dele lá, ele está fazendo jantar para o filho, almoço para o filho, né? Então, assim, desculpa, eu agora não posso, porque eu tenho que dar o almoço para o meu filho. E eu vivi muito essas situações, eu vi. Então, a gente tem que ser sensível com essas situações, né? Respeitar o tempo do colega, tá? Eu vou planejar o meu tempo para não planejar o tempo, para não atrapalhar o tempo do colega. Eu não vou me atrasar, não vou ficar desmarcando toda hora, remarcando, porque a gente tem que pensar que o tempo do colega, gente, ele é precioso, tá? E isso exige muito empatia, tá? É uma coisa e nós do RH estamos trabalhando muito com os líderes para isso. Ah, eu não posso agora? Ah, eu posso daqui a 1 hora. Tudo bem, eu posso, mas e será que aquela outra pessoa também tem, né? Cuidar da nossa saúde e bem-estar. Vamos achar maneiras de nos renovar dia a dia. Então, eu faço muito isso com o meu time e a gente, de RH, trabalha muito isso com os líderes, né? Quando você começa uma reunião, pergunta, como é que você está? Você está bem? Você está tendo tempo para fazer as suas coisas? Se não, o que você está fazendo para isso? Então, deixa eu ver. Não, eu estou cheio de reunião. Então, deixa eu te ajudar. Deixa eu ver as reuniões que você tem, o que você pode falar não, o que você não pode. Você tem que ter tempo para você, tá? A saúde, gente, acima de tudo, né? E conectar e ter empatia sempre, tá? É isso que eu falei, né? Às vezes a gente começa as reuniões no automático. Então, a gente tem, nós de RH, né? Um pouco que as pessoas esperam isso, a gente de RH. Mas os nossos líderes, a gente está sempre lembrando nossos líderes para isso. Foi falar com o funcionário? Pergunta primeiro como ele está. Isso um pouco já acontece na nossa empresa. A gente tem, a nossa liderança, ela é muito preocupada com as pessoas, né? A gente teve, infelizmente, 2 casos de falecimento por Covid na nossa fábrica, e assim, parou todo mundo, sabe? Foi desde o presidente, todo mundo. O nosso RH da fábrica foi pessoalmente com a família, cuidar de tudo, porque as pessoas a família não tinha cabeça para pensar nisso, então foi ver tudo que precisa ver para o falecimento, para enterro, para missa, para tudo, né? Então, assim, essas horas a gente tem muito que pensar nas pessoas, né? E confiar uns nos outros. Isso, gente, eu vou confiar nos membros do meu time. Isso passa muito por dar autonomia, porque a gente vê muita gente com muita coisa para fazer e que está se perdendo porque não está dando autonomia para o time. Vamos confiar? Vamos delegar para o time? Vamos confiar no time, né? E vamos realmente focar no que a gente quer fazer? Então, assim, outra coisa que a gente está focando muito, sempre focou, a Stanley Black & Decker é uma empresa que foca muito em diversidade, equidade e inclusão, né? Eu vi outras empresas falando muito de inclusão. Eu ontem participei de um bate-papo que a gente falou sobre isso, né? Não adianta você ter diversidade se você não tem inclusão, né? A gente tem vários grupos de afinidade, vários, né? Que são globais, e a gente aqui no Brasil está focando em 3 grupos, né? Que é o das mulheres, que é o de raça, e que é o que a gente chama de abilities, né?
que é o que chama por aí de PCD, né? A gente está fazendo aí um programa de trainee para pessoas com deficiência, ou seja, a gente não quer cumprir cota, né? A gente quer realmente dar chance para essas pessoas trabalharem e se desenvolverem, né? Não tá lá só para cumprir cota, né? E a gente tem uma meta aí de ter mulheres na liderança, tá? A gente, hoje, no Brasil, já tem na nossa liderança, na nossa diretoria, a gente está com 40% de mulheres, já teve 50%, e estamos aí lutando para ter de novo 50%, né, da diretoria. A gente tem, por exemplo, a nossa diretoria de controladoria é uma mulher, nossa diretoria de supply chain é uma mulher, o que é diferente. Agora, acho que a nossa meta agora é ter mais mulheres nas fábricas. A gente já tem um programa, mas é difícil, né? Porque a gente é uma fábrica de ferramentas, né? E na área de vendas, né? Mas estamos trabalhando para isso. Então, esses são aí um pouco dos nossos pilares, né? Mostrar um pouco como é que é no Brasil e como é que está sendo na Stanley Black & Decker, né? A FIA fez uma pesquisa, né, de Employee Experience com 150 mil funcionários no Brasil, e 90% das empresas disseram que aderiram a alguma modalidade de home office durante a pandemia, tá? 90% delas oferecendo, agora somente 43% delas já ofereciam algum tipo de modalidade de trabalho à distância antes disso, né? O que isso diz, gente? Isso diz que as empresas não estavam preparadas para o home office, tá? Nós fomos jogadas e, de repente, temos que trabalhar no home office, né? E a Stanley Black & Decker é uma delas, tá? A gente não trabalhava com home office antes disso. A gente estava pensando, a gente já tinha começado com modelo flex, de horário, a gente estava já para ver isso, mas assim, sabe assim, vamos preparar com calma, porque é uma mudança de mentalidade, né? E a maioria das empresas também. E aí a gente fez quando a gente estava aí com uns 6 meses já de home office durante a pandemia, a gente também soltou uma pesquisa Pulse, tá? Com os nossos funcionários. E o que os nossos funcionários nos falaram? 87% dos funcionários falaram que trabalhar virtualmente tem sido uma experiência positiva para mim, né? E 93% falaram, eu suporto o plano da companhia de voltar no modelo híbrido. Gente, isso pode mudar? Isso pode mudar. Por quê? Porque quando a gente fez isso há 6 meses, as pessoas estavam tão gratas de poder estar trabalhando de casa e estar, tipo, a salvo, não ter que pegar transporte público, não ter que pegar seu carro, enfim, não ter que estar exposto, né? Agora a gente fez outra pesquisa e estamos aguardando aí o resultado, tá? Mas uma coisa a gente tem certeza, gente, o jeito de trabalhar nunca mais vai ser o mesmo, tá? Nunca mais, mesmo depois digamos que acabou a pandemia, porque, gente, ela vai acabar uma hora, tá? Ou vai virar que nem a gripe, que a gente sempre vai ter que tomar a vacina, vai acabar. Há 100 anos atrás, né, a gente teve essa pandemia, e ela acabou, demorou 2 anos, há 100 anos atrás, gente. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? E acabou. Então, vai acabar. Mas o que ela trouxe para a gente? Nunca mais vai ser a mesma maneira que a gente vai trabalhar, né? E aí eu troco assim, a gente vai ter um pouco do work from anywhere. A gente vai trabalhar de qualquer lugar. Eu trouxe essa imagenzinha do meio com o gatinho, porque essa sou eu, tá? Eu me habituei, eu tenho 2 gatos na minha casa e eu trabalho com eles. E eles, toda hora, eles aparecem aqui na minha reunião, o rabo de um, né? Eles estão sempre comigo trabalhando. Eu adorei essa imagem dessa menina na praia, porque a gente vai poder trabalhar de qualquer lugar,
né? E eu acho que isso é muito legal, né? A outra ali com os filhos, no meio do trabalho, né? Eu acho que todo mundo vai se identificar um pouco com uma dessas imagens, né? E como é que a gente vai voltar na Stanley Black & Decker? No modelo híbrido, ou seja, nas fábricas as pessoas vão continuar trabalhando nas fábricas, todo mundo que é da área administrativa e comercial, a grande maioria, eu diria 90% ou 95%, vai trabalhar como a gente chama de flex, ou seja, alguns dias do trabalho no escritório e alguns dias em casa. E como é que vai ser isso? Isso vai ser muito de acordo com cada departamento, vai ser combinado com o gestor, e a gente vai ter aí, né, um sistema para reserva, a gente vai mudar para um escritório mais moderno, com mais espaços colaborativos, assim que puderem. Então, gente, isso é o que eu tinha para minha apresentação, né? Eu podia ficar falando muito mais tempo aqui, já deu os 30 minutos, né? Esses são os meus contatos. Eu ficaria muito contente em quem quiser discutir sobre isso, né? E aí, Léo, não sei se temos alguma pergunta, algum comentário. Eu vou parar Primeiro, aqui primeiro te agradecer, Cláudia, por essa aula que você deu para a gente aqui em apenas 30 minutos. Já, ó, papel e caneta na mão, anotando tudo aqui. Eu adorei uma partezinha que você falou de reconhecimento, né? Cabe a nós, né, Cláudia, líderes, gestores e até mesmo pares, a gente entender como cada uma das pessoas se sente reconhecida, né? Cada pessoa se sente reconhecida de uma forma e não existe uma fórmula única de você reconhecer cada um dos seus funcionários, colaboradores, pares, né? Eu posso reconhecer a Cláudia com um abraço, mas ela prefere ser reconhecida talvez de uma outra forma, com o tempo que eu dedico a ela. Então, cada um tem uma forma de lidar e isso é muito especial. Cláudia, muitíssimo obrigado pela sua participação, o seu tempo aqui foi valioso para a gente e eu te espero no próximo fórum aqui da Live University. Obrigada, Léo. Obrigada a todo mundo aí pelo tempo que vocês me ouviram. Obrigada.